paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jó, capítulo 19. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Vai repreendendo todo mal, toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, que nós possamos estar no centro da tua vontade. Meu Pai, guarda, Senhor, meu irmão, minha irmã, guarda os filhos, a entrada e a saída, guarda o cônjuge, guarda os bens, guarda as finanças, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Jó, capítulo 19, vai dizer assim, Jó respondendo, né? Respondendo aqui aos amigos, olha, até quando angustiarei a minha alma e a vez de me moer com palavras? Por quê? Ali, Jó passando por todas aquelas dificuldades que nós conhecemos muito bem, né? Onde Jó perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu tudo. Teve esses amigos, né, que ficou ali perturbando Jó. Nós sabemos que no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó, houve um homem na terra de Uz, né, que se chamava Jó, homem perfeito, reto e temente a Deus, e afastava-se do mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e possuía muitíssimos criados, e estavam a seu serviço, de maneira que aquele homem era maior dentre todos os filhos do Oriente. E seus filhos iam e faziam um banquete em suas casas, cada um em seu dia, e enviavam a chamar as suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com ele. Então, nós vamos ver que Jó era um homem muito bem sucedido. Era um homem, né, temente, diz aqui a Deus. E a gente vai ver também, né, que no verso 6, nós vamos ver o porquê que Jó estava passando por tudo aquilo, né? E agora, no capítulo 19, nós vemos aqui Jó, ele respondendo a seus amigos, né? Até quando vocês vão, né, me angustiar com a minha alma? E havereis de moer-me com as palavras. Porque ele já estava sofrendo. Porque nós vamos ver que no verso 6 do capítulo 1, o que Deus permitiu. Deus permitiu, ó. E um dia vieram os filhos de Deus a apresentar-se diante do Senhor, entre os quais veio também Satanás. Então, Satanás, ele entrou na presença do Senhor. Para quê? E disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E respondendo Satanás ao Senhor, disse, de rodear a terra e de andar por ela. Esse é o papel dele. Ele não tem morada, ele fica rodeando, ele fica andando, né, a terra. E o Senhor disse a Satanás, tens observado o meu servo Jó? Então Deus sabia que Satanás estava procurando quem ele pudesse tragar, quem ele podia ali derrotar. E Deus sabia a intenção desse, né, ex-servo de Deus. Então ele disse ali, ó, porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Que nós aprendemos que Deus, ele deixou bem claro que Jó era ali temente, ele se afastava do mal. E Satanás respondeu ao Senhor dizendo, porventura teme Jó a Deus em vão? Não tens tu cercado em redor a ele a sua casa e tudo quanto tem? Ao trabalho das tuas mãos tem abençoado e, portanto, a sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Então agora, ele não tendo do que acusar Jó, Satanás estava falando o quê? É fácil adorar a Deus. Em meio às riquezas, às bênçãos que o Senhor tem dado. É fácil, né? O Senhor tem dado tudo a ele. Então, ó, não tem tu cercado ao redor dele a sua casa e tudo quanto ele tem, ao trabalho das suas mãos tem abençoado, portanto a sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Então ele estava invejando Jó, arrumando um caminho ali para, né, ter algo para acusar. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. Então, Jó estava dizendo, quero ver você tirar tudo de Jó, se ele não vai reclamar.
Se ele não vai, quem nunca, quando passou por um dia de dificuldade, quem nunca, muitas das vezes murmurou, reclamou, né? Pôs Deus na parede, achando que tem direito de algo. E agora, Satanás estava usando isso para falar que Jó, ele era muito, muito abençoado, por isso ele buscava Deus. Não, estava tudo perfeito na vida de Jó, por isso que ele servia a Deus. Então, e o Senhor então disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus agora falou assim: olha, você tá dizendo que eu tenho favorecido ele, então tá bom, toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. E por isso Jó foi perdendo filho, casa, a doença chegou. Foi ali Deus confiando em Jó. Talvez você esteja passando por situações em que você fala: Senhor, onde eu pequei, onde eu errei? E Deus está dizendo: eu confio, eu creio, eu sei, né, de que matéria você foi feito. Eu sei que você não vai desistir, eu sei que você não vai retroceder, eu sei que você vai permanecer em mim, você não vai murmurar. E agora Jó estava aqui falando com esses amigos, dizendo: olha, já estou cansado de vocês me moerem. Enquanto Deus estava tratando com Jó, aqueles amigos estavam ali perturbando, né? E na verdade Deus não estava tratando, Deus estava apenas confirmando ao inimigo da nossa alma que ali Jó era fiel. Jó, nós olhando para ele, nós podemos ver como Cristo sofreu e não retrocedeu. O tipo de Cristo que levou sobre ele toda a culpa da humanidade sem ele dever, para pagar um preço que não era culpa dele. Jesus levou sobre ele todas as nossas culpas. Aqui o pecado que era para ser sobre nós foi sobre Jesus. E contudo ele foi a ovelha mansa, humilde. Então veja que Jó continua a dizer a esses amigos: já me vituperaste 10 vezes, isto é, já me acusastes 10 vezes. Não vos envergonhais de me julgar, né? De falar tantas injúrias, né? Então aqui ele fala: vocês não se envergonham de ficar chutando cachorro morto? Olha, já me vituperaste 10 vezes. Não vos envergonhais de me jogar injúrias também? Isso de chutar um cachorro morto, vocês não se envergonham? Vocês não têm o que fazer na vida, não? E quantas vezes é assim? A pessoa não tá cuidando nem da vida dela, mas ela tá ali apontando o dedo. Tá vendo a situação daquele irmão, daquela irmã? Tá vendo a situação que tá passando? É Deus pesando a mão, é pecado. Mas não cuida da vida, tá lá pecando também, falando, acusando. Como aqui os amigos de Jó, né? E olha que ele continua: embora realmente eu haja errado, comigo ficará o meu erro. Então ele tá dizendo: ó, se tem algum pecado em mim, esse pecado vai estar comigo. Vocês não podem fazer nada, vocês não têm o poder de perdoar, de ajudar, né? Sabeis agora que Deus é o que me transtornou e pôs a sua rede sobre mim. Eis que eu clamarei injúria ou em violência e não serei ouvido. Gritarei socorro, porém não haverá justiça. Ele pôs trincheiras no meu caminho, não posso passar. E sobre as minhas veredas pôs trevas, despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Então Jó estava entendendo: olha, tudo é permissão de Deus. Deus tem permitido. E mal sabia Jó que todo que ele diz que despojou-me da honra, que tudo que Jó perdeu, Deus ia honrar ele muito mais. Deus ia fazer 1000 vezes melhor. Porque Deus sabia de que matéria era feito Jó. Assim como Jesus naquela cruz. O inimigo pensou: olha, tá lá sendo humilhado. Olha, Jesus, aquele que veio, o Messias de vocês, tá lá, ó, sendo cuspido. Tá lá, tava zombando. Enquanto ele achava que era o fim, Jesus se levantou glorioso. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive. E ele perpetuou, ele é eterno. Então, quando o inimigo pensou que era o fim, ali era o começo. E assim Jó estava dizendo: olha, ele tirou minha honra, né? E ele continua: arruinou-me por todos os lados e eu vou perecendo. Arrancou a minha esperança como uma árvore. E fez inflamar contra mim o seu furor e me contou para si entre os seus inimigos. Então ele diz assim: olha, Deus pode estar olhando para mim
como eu seja um inimigo dele. Deus, ele tá tratando comigo, mas olha o que ele continua. Vieram os seus exércitos junto e debulharam sobre mim o seu caminho e acamparam ao seu redor da minha tenda. Fez afastar de mim o meu irmão e como estranhos afastaram de mim os meus conhecidos. Então, nessa hora do desespero, dos problemas que Jó enfrentava, ali até os irmãos de sangue, os parentes, os amigos se afastaram. Olha, os meus parentes se detiveram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. É assim que acontece. Quando tem um problema, quem não é para ficar, não fica. Quem não é contigo, não fica. Eles desaparecem, eles somem, eles se tornam acusadores. Eles não são usados por Deus. Vai ficar, vai permanecer quem Deus quer. E olha que Jó continua a dizer, ó. Os moradores da minha casa e as minhas criadas me tiveram por estranho e forasteiro. Fui aos seus olhos. Então, agora eles tratavam Jó como um estrangeiro, um forasteiro, como alguém que não merecia honra. Clamei ao meu servo, porém ele não me respondeu. Com minha própria boca eu suplicava. O meu fôlego chegou a ser estranho à minha mulher, embora pelos filhos do meu corpo lhe supliquei. Então agora a própria esposa rejeitava ele. Até os moços, até as crianças, os moços me menosprezavam. E ao levantar-me falaram contra mim. Todos os homens, meus confidentes, me aborreceram. E os que me amavam tornaram-se contra mim. Então Jó, ele era muito rico, ele tinha conselheiro, ele tinha servos, tinha os parentes, ele abençoava muita gente. Mas agora, até aqueles que eram os conselheiros, os seus confidentes, se afastaram, rejeitaram. Jó passou por uma rejeição total. Foi o que Jesus passou para me resgatar e te resgatar. A minha pele, a minha carne se pegaram no meu osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Então, Jó, ele escapou da morte. Ali ainda tinha um fôlego de vida. Depois a gente vai ver aqui no verso 21 ou 24, onde Jó clama, né, para que esses amigos tenham compaixão dele, né, onde ele clama por piedade. E depois ele diz ali, ó, onde ele reafirma, em meio a tanta dor, que muitos de nós não aguentaríamos. E ele ali permaneceu, assim como Jesus. Jesus, ele disse lá no Getsemane, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feito conforme a tua vontade. Isso é reafirmando a fé. Jó reafirmando a fé dele, agora ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele sabia, o meu Redentor vive. Pode Deus até estar me rejeitando, ele achava que Deus estava rejeitando ele, mas Deus estava ali mostrando para o inimigo da nossa alma, né, que Jó era fiel, porque Deus confiava e Deus tinha toda a certeza disso, que está escrito, Deus deixou escrito para nós, que ele podia contar com aquele servo. E ele diz, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, em minha carne ainda verei a Deus. Então ele afirma ali, né, que mesmo ele morrendo, ele ia ver Deus, porque ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava assim, o nosso Jesus, mesmo ele sabendo que ia passar pela morte de cruz, ele sabia que ia ressuscitar. Ó, a quem eu tenho de ver por mim mesmo, os meus olhos o olharão e não outros. Então ele ia ter essa experiência com Deus e não outros. Embora os meus rins se desfaleçam e a minha alma dentro de mim. Na verdade, deveis seguir dizendo, por que perseguimos? Então ele está dizendo, vocês deveriam pensar, por que vocês me perseguem? Já que a raiz da acusação se acha em mim. Então está dizendo, vocês
Nem sabe o motivo porque estão me seguindo. Vocês não têm motivo para me seguir. Mas pelo fato de vocês me verem passando uma prova, vocês têm se levantado contra mim. Se é Deus tratando, que nem Jó sabia, nem eles sabiam, e eles continuavam a acusar Jó. Né? Eles nem sabiam o propósito de tudo aquilo. Assim era o inimigo de Jesus. Né? Eles mal sabiam o propósito que era necessário Jesus passar por tudo aquilo para nos trazer a salvação, resgate de muitos. E temei vós mesmos diante da espada, porque o furor da espada sobrevém por causa da injustiça. Então Jó agora alertando, olha, temam vocês agora a espada de Deus, porque Deus ele não aceita a injustiça, e vocês têm se posto contra um servo e uma serva, contra o servo aqui, né? Isso é injustiça, porque vocês não têm motivo. Vocês colocaram em suas cabeças coisas que vocês nem sabem. Olha o perigo de chutar um cachorro morto. Olha o perigo de você ir contra alguém que Deus está tratando. E às vezes não é nem porque ela pecou. É porque Deus está forjando ela para algo muito maior. Então Jó está dizendo, cuidado, temei vós mesmos diante da espada de Deus. Porque o furor da espada sobrevém por causa das injustiças, para que saibais que há um juízo. E o único que faz juízo é Deus. E eles estavam perseguindo um homem inocente. Eles não tinham nada contra. Nada. Por que vai se meter? Por que você vai se meter na dor do próximo? Se você não vai poder ser mão estendida, se você não vai poder fazer nada, por que você vai levantar essa língua para falar, né? Essa boca de caçapa, muitas das vezes, para falar da vida do seu próximo. Então é o que Jó estava dizendo aqui. E aí nós vamos ver que Deus responde Jó na indignação dele, lá no capítulo 40, né? Onde o Senhor, respondeu ainda o Senhor a Jó e lhe disse, quererás disputar com o Todo-Poderoso o que lhe censura? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então Deus está dizendo, quem é o homem para contender com Deus? No verso 41 diz assim, tirarás tu o Leviatã com o anzol ou com a corda que tu lançares em sua língua? Então Deus está dizendo, por acaso você, me indagando Jó, tanto Jó quanto os acusadores, poderá você pescar o Leviatã? Porque tudo aquilo que Deus estava permitindo acontecer com Jó era para provar para o inimigo da nossa alma, o Leviatã, o grande, né, inimigo de Deus, Satanás, que Jó era fiel, que é o tipo de Cristo, que permaneceu fiel para vencer o Leviatã, o grande inimigo da minha e da tua alma. Então, Deus responde a Jó agora, tirarás tu o Leviatã com o anzol ou com a corda que tu lançares em sua língua? Então o homem não tem poder de ir contra Satanás. O homem não tem como vencer o mal se não for através de Jesus. O homem não consegue vencer o pecado se não for através de Jesus, né? Poderás tu pôr um anzol de ferro em suas narinas ou perfurarás com um gancho a sua queixada? Então, multiplicará porventura ele os rogos para contigo, ou te falará ele brandamente? Fará concertos contigo para que te tome como servo para sempre? Então Deus, ele está dizendo assim, olha, você não tem poder de combater o mal, e ele também não tem poder de te garantir que você vai ser servo e estar em paz, ter conserto contigo para sempre, mas eu, Senhor, o Criador do céu e da terra, eu posso vencer o inimigo da tua alma, Satanás, e eu posso fazer um conserto contigo, eu posso fazer uma nova aliança contigo, falando para Jó, olha, eu posso te tirar desse limbo. Talvez você tenha feito alianças com quem não pode te salvar naquele grande dia. Talvez você tenha servido deuses que não vai te salvar naquele grande dia, que não vai te ressuscitar, que não vai ter misericórdia de você, que não vai fazer uma aliança para sempre com você. Então Deus está dizendo, somente eu posso fazer concerto contigo para sempre. Comigo está o poder da vida e da morte. Então, Deus vai falando com Jó. Então,
Quando Deus começa a esclarecer tudo a Jó, olha, Jó, foi permissão, porque Satanás rondou na terra e viu que você era próspero, porque você era reto diante de mim. E ele disse, eu quero tocar nele. Porque, né, é fácil servir o Senhor com tantas bênçãos. Então agora Jó, no capítulo 42, ele fala assim, ó, e respondeu Jó ao Senhor e disse. Então Jó agora começa a ter entendimento, porque passou por tudo aquilo. Eu bem sei, e nós vamos ver que no capítulo 19, Jó, ele reafirmou a fé dele em Deus, mesmo em meio à tempestade, em meio às quedas, em meio às acusações, em meio às percas. Jó permaneceu fiel ao Senhor. Assim como o nosso Jesus, em tantas coisas que ele passou ali, foi cuspido, foi judiado, foi, né, massacrado, surrado, e ele permaneceu fiel ao Senhor. E Jó diz agora no verso 42, e respondeu Jó ao Senhor e disse, eu bem sei que tudo podes, e que não há propósito que se esconda de ti. Então agora Jó tinha entendimento que Deus tudo podia. Não era Jó que ia vencer o Leviatã. Não era Jó que ia vencer o Leviatã. E não é Jó que perdoa os pecados para poder confrontar Deus. Mas Deus tem o poder. Então Jó, ele não foi recorrer a outros deuses, ele permaneceu em Deus, ele reafirmou a fé dele em Deus. Então nós, quando passarmos pelo dia mau, nós vamos reafirmar nossa fé em Deus. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Eu creio que Deus está no controle da minha vida. E pode não estar acontecendo conforme eu queira, como meus olhos estejam vendo, mas Deus tem o melhor preparado para mim. Deus tem o melhor preparado para mim. E o inimigo muitas das vezes vai colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós fomos rejeitados, fomos abandonados, que nós não somos merecedores. Mas Deus é quem pode pegar o inimigo da minha e da tua alma, colocar um anzol nele, eliminar ele e fazer um concerto conosco. E dar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Então agora Jó diz, eu bem sei que tudo podes, e que não há propósito que se esconda de ti. Então, todo o propósito de Deus se cumprirá, porque ele é um Deus onisciente, ele conhece, ele é um Deus onipotente, porque ele é poderoso. Ó, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, quem é o homem que vai falando, acusando, sem conhecimento das coisas de Deus? Portanto, eu denunciava o que não entendia. Então, Jó, ele agora diz, olha, eu apresentei as minhas petições diante do Senhor sem eu ter entendimento, sem eu conhecer, né, por meu achismo, ó, coisas que me eram ocultas e que não as sabias. Então, Jó, ele não sabia que Deus estava falando diante do inimigo da alma, olha, pode pôr nele que ele é um servo fiel. Mas, contudo, ele apresentou as petições dele diante de Deus, ele pecou pouco ali, né, reclamando, mas ele reafirmou a fé dele diante do Pai. Porque Jó é carne, assim como Jesus, ele disse, Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque a nossa carne não quer passar o sofrimento, porque a nossa carne humana, Jesus foi 100% humano, 100% Deus, então ele sabia que ia doer na carne, assim como estava doendo em Jó. Então Deus, ele conhece, ele sabe qual matéria que é feita de cada um de nós. Ele não vai levar em conta tudo como o homem que é acusador, porque Deus, ele é onipotente, é poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Olha, aí no verso 4 que diz assim, não, vou ler o verso 3 de novo. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que não entendia, coisas que me eram ocultas e que não as sabias. Ouça, eu te rogo e falarei, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Então agora Jó diz, olha, eu falava de coisas que eu não sabia. E muitas das vezes a gente está passando por algo e a gente não sabe o porquê. E começa a indagar a Deus. Mas agora ele fala, ouça, eu te rogo e falarei, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Então, agora ele pede, Senhor, ouça-me, eu te rogo e falarei. Vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. Ele queria aprender com Deus. Então ali ele teve entendimento que Deus estava dizendo, olha,
Não indaga, porque sou eu que tenho o poder de eliminar o inimigo da tua alma, esse grande Leviatã que tem vindo sobre a tua vida. Eu vou pôr um anzol nele e eu vou fazer uma aliança contigo. Então agora ele disse, ó, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem, porque agora Jó teve um encontro com Deus face a face. Deus revelou a ele, olha, tudo isso que você está passando é para algo muito maior. Eu tenho o poder de eliminar esse inimigo, esse grande Leviatã que tem vindo contra a tua vida, porque foi permissão de Deus. Jó está assim, sozinho, isolado, quando ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais saúde, ó, todos bateram em retirada, todos caíram fora, porque Deus queria mostrar, olha, eu tenho o poder para aniquilar esse Leviatã que veio sobre a tua vida. Porque Jó permaneceu fiel, reafirmando a fé dele em Deus, mesmo no momento da dor, da escassez, do abandono. Ele sentiu o abandono na pele. E olha o que ele diz: portanto, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ele se arrepende de muitas das vezes ali ter indagado Deus, questionado Deus. E olha, e aconteceu que depois que falou o Senhor estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então agora Deus se levantou contra aqueles que foram contra o servo dele Jó, dizendo, olha, tá vendo? Você está aí sofrendo porque você é pecador. Assim como fizeram com Jesus quando estava naquela cruz carregando, sendo surrado, espancado, chicoteado. Estavam escarnecendo dele. E agora Deus se fala, olha, a minha ira se levantou contra vocês, que foram contra o meu servo Jó, meu servo reto, né? Agora, pois, tomem 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Veja, aquele por quem zombaram era por meio que viria a salvação. Jesus, aqueles por quem eles zombaram, era por meio a quem viria a salvação. Assim, esses homens, aleluia, aleluia, glória a Deus, poderosíssimo, aleluia, Jesus, por meio daqueles por quem eles zombaram, era por onde veio a salvação eterna. Agora eles teriam que ir diante de Jó, pedir para que ele, ó, agora pois tomem 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque certamente a ele aceitarei para não os tratar de acordo com a vossa loucura, porquanto não falaste de mim com retidão como o meu servo Jó. Então, Jó era o justo entre eles. E por meio de Jó seria aceito o sacrifício deles diante de Deus. Assim como aqueles que zombaram de Jesus. Era por meio daquele sacrifício, por meio de Jesus, daqueles que eles estavam escarnecendo, que viria a salvação eterna. Glória a Deus. Então, foi somente através de Jesus, aqueles que eles estavam zombando, que eles teriam que ir. Não tem outro meio de salvação se não for através de Jesus. Foram, pois, Elifaz, o Temamita, e o Bildade, Ejuíta, e Zofar, Nanamatita, e fizeram como o Senhor os disse. O Senhor atendeu a Jó. Então, Jó era o servo fiel. Através dele, Deus iria aceitar a mediação. Jesus é o nosso mediador diante de Deus. Jesus é aquele que pagou o preço, porque ele é santo, perfeito, cordeiro, irrevogável, inquestionável diante do Pai. Então, muitos podem zombaram de Jesus, mas é através dessa cruz que chega ao Pai. Talvez possam até zombar e olhar a tua situação no momento e falar quem é ela, quem é ele, mas você é um servo e uma serva do Senhor, que mesmo na escassez continua sendo servo, que mesmo no meio
da bonança continua sendo servo. Que você possa passar no dia mal, porque a nossa vida tem dias bons e dias maus. Mas que, contudo, a sua fé permaneça no Senhor. Que, contudo, a tua fé permaneça no Pai poderoso e santo. Que, contudo, você permaneça, como Jó falou. Eu creio, eu confio, eu sei que eu vou ver a face do meu mestre. Aleluia. E olha o que aconteceu. Deus atendeu a Jó. E mudou o Senhor o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então Deus, né, ele mudou o cativeiro. Deus, ele muda o nosso cativeiro quando nós oramos pelos nossos amigos, os acusadores. Então, nós temos que fazer como Jesus fez naquela cruz. Senhor, tenha misericórdia, eles não sabem o que fazem. Porque quem tinha entendimento de todas as coisas, a revelação era Jesus. E assim Jó, ele ia orar, porque ele tinha a revelação que Deus estava no controle de todas as coisas. Ó, e acrescentou o Senhor em dobro em todas as coisas que tinha sido de Jó. Então, tudo que Jó tinha tido antes, Deus acrescentou em dobro, porque ele tinha entendimento que Deus estava no controle de todas as coisas. E vieram a ele, então, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes tinham conhecido, e comeram com ele pão em sua casa, e compadeceram dele, e consolaram de todo aquele mal que sobre ele o Senhor havia posto, e cada um deles lhe deu uma peça de moeda e um pendente de ouro. Então, aqueles que zombaram, que abandonaram Jó, agora voltou oferecendo ali, ofertando na vida de Jó, né? Porque Deus é poderoso, ele não vai nos deixar sem honra. Quando Jó lá falou assim, olha, até a minha honra foi tirada, mas não, ele não tinha entendimento que Deus tinha honra muito maior. Jesus parecia que estava sendo desonrado diante dos homens, que escarneceram de Jesus, mas a honra de Jesus foi muito maior. A honra de Jesus é eterna e poderosa, isso o inimigo não pode tirar. Ele venceu o grande Leviatã. Ele venceu o inimigo da nossa alma. Ele venceu, aleluia. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Então agora Jó, ele foi aborrecido, né, pela mão próprio Deus, que ele permitiu Satanás ir lá. Assim como Jesus, sendo santo, perfeito, foi necessário pagar o preço na cruz para resgate de muitos. Mas agora a honra foi muito maior, muito maior. E teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Quesa, e o nome da terceira Queren Apuque. E não se achava em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos, né? Então, Deus abençoou tanto que até as filhas receberam herança entre os seus irmãos, porque naquele tempo as mulheres não recebiam herança, né? Somente os filhos. As mulheres não tinham direito à herança, mas nosso Jesus veio, pagou preço tão grande para quebrar os paradigmas, para resgatar, para agora as mulheres terem o direito à herança do reino de Deus, para ter herança de igualdade. Jesus veio para nos dar liberdade de falar do amor de Cristo, para falar do reino, das coisas espirituais. Antigamente era reservada só aos homens, mas Jesus veio e quebrou todos esses paradigmas. E nós vemos tudo que Jesus fez com a mulher naquele poço, né, Maria Madalena. Nós vemos tudo, todas as bênçãos que Jesus fez. Quando ele ressuscitou, Maria foi até o túmulo e ele disse, ide e falai aos meus discípulos. Então, Deus, ele deixou a liberdade de expressão, de pregação, de ensinamento a todos, assim como aqui foi quebrado aquele paradigma de não deixar a herança, onde a mulher era tida como rejeitada, humilhada, a menosprezada, a menos da casa, a que ficava com o resto ou com nada. Então, o nosso Jesus veio para quebrar a desigualdade que começava com as mulheres, que começavam com elas sendo as exploradas. Então, o nosso Jesus veio para trazer aqui a prosperidade, a bênção, a igualdade.
o amor fraternal. E Jó, depois disto, viveu 140 anos e viu seus filhos e aos filhos dos teus filhos, até a 4ª geração. Então, Jó, ele pôde ver, ele viveu muito ainda. Então, talvez você esteja passando por um momento mal, está pensando, é o meu fim. Mas Deus está dizendo, você ainda vai ver a geração dos filhos dos seus filhos. Você vai passar esse dia mal, esse momento difícil, né? Creia, confia, permaneça reafirmando a tua fé. Reafirme a tua fé em Jesus, em Deus. Ele já conquistou, ele venceu o inimigo da minha e da tua alma. E morreu Jó, velho e cheio de dias. Como morreu velho e cheio de dias? Isto é, ele viveu muito, e ele tinha certeza da salvação eterna. Nós podemos morrer a carne, mas nós vamos ter muitos dias na eternidade com o nosso Senhor eterno. Nós temos algo poderoso e grandioso guardado para cada um de nós. Vai valer a pena, vai valer a pena. Creia, confia, permaneça em Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigada por essa palavra poderosa, Pai, no dia de hoje. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos. O momento em que se passa não define aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Pai, o Senhor tem consciência e sabe como é cada um, né, cada matéria que foi feita aos teus filhos. Então que eles permaneçam reafirmando a fé deles no dia mau, porque o Senhor é o Deus que honra, o Senhor é o Deus que pagou o preço, o Senhor é o Deus que pega o Leviatã com o anzol e faz uma aliança conosco. O Senhor fez isso, cumpriu isso em Jesus por nós. O Senhor cumpriu, Pai. Então, nós temos uma aliança com o Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.